Há mais de 15 anos no mercado, a Camero Tintas vem crescendo ano após ano. Uma empresa familiar que preza pelo bom atendimento e produtos de qualidade. Vai construir ou reformar? A Camero Tintas tem tudo para você. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, além de grande variedade em tintas e acabamentos em geral. Entregamos em Londrina e região. Solicite um orçamento pelo WhatsApp 3026-6010 ou faça uma visita em nossa loja, Rua Cajarana, 433, Jardim Leonor. Pintou reforma? Camero Tintas. Quem tem piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Pensou em segurança? Carlos System é a solução. Instalação de alarmes, cercas elétricas, concertinas, portão eletrônico, câmeras de monitoramento, interfones e muito mais. Tenha em sua empresa ou residência um serviço de qualidade e um preço que cabe no seu bolso. Informações, ligue ou nos chame no WhatsApp 43 984927796. Rua Tamarino 287. Bairro Laranjeiras, Londrina, Paraná. Carlos System, garantia e tranquilidade para o seu patrimônio. Bateu aquela fome. A Marmitaria e Restaurante Feijão no Ponto é o lugar certo. Com um cardápio variado todos os dias. É uma delícia. Venha já saborear as delícias do Feijão no Ponto. Ou se preferir, peça pelo delivery. Telefone 43 3327 9300 ou no WhatsApp 43 99110 4550. Marmitaria e Restaurante Feijão no Ponto. Comida caseira é aqui. Avenida José de Lima Castro, número 38, Jardim Nova Olinda, Londrina. A partir de agora, chega até você Mensagem da Cruz, um programa da comunidade evangélica Deus Vivo, Rua Carlos Pavan, número 677, Jardim Portal dos Ramos, Londrina, Paraná. Apresentação, Pastor Wilson Dedim e equipe. Como posso me calar se vejo tanta gente sofrendo? E somente o Evangelho tem poder para libertar. Ressuscita os meus sonhos, Senhor. Situações pra eu parar, circunstâncias e decepções que eu encontrei na vida pra me desanimar, perseguições pra me derrubar. Mas o Senhor me deu a direção, me mostrou a saída, me fez enxergar o teu propósito, o teu imenso amor, o teu cuidado. Pra ti eu tenho valor, não há nada nesse mundo que vai impedir. Os teus projetos em minha vida irão se cumprir, eu creio. Ressuscita o meu sonho que um dia morreu. Não abro mão da minha herança, traz
de volta ao que é meu. Cumpre em mim os teus planos que o Senhor prometeu, pois eu sei que os teus planos são maiores que os meus. Muito bem, amados e queridos amigos, irmãos internautas, ao som desse belíssimo hino, nós estamos mais uma vez com todos vocês. Manhã de segunda-feira, dia 24 de abril, e estamos aqui, amados, estamos aqui debaixo de um clima mais ameno, friozinho chegando, mas eu sempre digo a vocês, é uma alegria, é um grande prazer estar chegando aí juntinho de vocês, através do seu celular, do seu smartphone, do seu computador, juntos para nós levarmos a preciosa palavra de Deus. Tudo bem, amados? Olha, nós estamos aí iniciando essa semana e nós temos aviso dos trabalhos do Senhor. Fiquem atentos, eu tenho certeza que esses avisos que vão passar para vocês é os trabalhos já agendados e prossegue. Mas antes, porém, agradecendo aqui o Lipe, não é verdade, está aí com a gente, pastor Júlio saindo de uma gripe terrível que lhe acometeu, um pouco de dificuldade para falar, mas está aqui, mas vamos lá. Pastor Júlio, bom dia, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Wilson, Felipe, a paz do Senhor, vocês que estão aí ligadinho na Deus Vivo Web TV. A gripe pegou forte, pastor, pegou forte, mas estamos saindo dela, com a graça de Deus, estamos melhorando, né? Estamos aqui trabalhando para o Senhor nosso Deus. E quero pedir para você aí, queridos, você que está chegando a primeira vez no canal, dê o seu, inscreva-se no canal, aqui embaixo tem um botão vermelho escrito assim, inscreva-se, então você se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação, dá o seu joinha e também compartilha para todo mundo este vídeo, para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas, tá certo? Maravilha, maravilha, eu quero de público aqui, né, e eu quero agradecer aqui a equipe de jovens, né, o Vini, também o Lipe, também a Rafaela, a Nathalie, também a Vitória, que fizeram a primeira gravação, foi gravado o programa Ligado no Céu, que foi ao ar sexta-feira. Olha, queridos, parabéns, eu louvo a Deus porque o projeto está, eu diria, em andamento, se encaixando, e o meu objetivo sempre foi esse, nós formarmos liderança. Vocês foram muito bem no assunto desenvolvido. Olha, conforme eu disse, a primeira gravação de vocês, parabéns, 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 e vem mais por aí, viu? A gente não consegue ver uma pessoa apenas sentada no banco da igreja. Queremos ver todos vocês envolvidos dessa forma, e eu creio que vocês estão entendendo então o que Deus tem colocado no nosso coração. Muito bem, pastor Júlio, eu quero passar os avisos para os amados. Eu quero lembrar que amanhã, terça-feira, prossegue a nossa terça-feira com o tema, né, santificação, mas também oração pelos enfermos, pelos doentes. Então amanhã, às 19 horas, então, ou que seja, às 20 horas, nós aguardamos aí a todos os amados. E na quinta-feira, nessa quinta-feira, dia 27, pastor Júlio, nós não teremos o nosso ensaio, tá entendendo? Não teremos o ensaio, nós vamos ter uma reunião de obreiros, ajuste, alinhamento, passando normativas, então eu já mandei no privado, pastor Júlio, para cada um, então é um batalhão que vai estar nessa quinta-feira às 20 horas, pastor. Aqueles obreiros que foram então contactados, né, que foram aí, receberam essa notificação, então se apronte para estar conosco. É apenas os obreiros, né, que receberam essa notificação, este aviso de reunião, venham estar conosco quinta-feira às 20 horas, que é uma reunião de alinhamento com todos os obreiros de suma importância, e falta, pastor Wilson, só por motivo de força muito maior, né? Para poder aí justificar essa falta. Mas nós estaremos aqui 20 horas nesta quinta-feira.
Exatamente, somente mesmo, pastor Júlio, por motivo de força maior, pedimos, porque a igreja do Senhor precisa desse ajustamento, desse alinhamento, lembrando que nesse novo contexto que está vivendo a igreja sede, amados irmãos, decisões que foram tomadas aí pela liderança, e então nós estamos aqui para obedecer. Então, novo contexto, a gente passa a ser o pastor presidente aqui da Deus Vivo sede, não é verdade? E a gente então alinhando devagarzinho e Deus confirmando. Portanto, amados, não falte, né, as lideranças conforme já citado a vocês. E eu quero lembrar, pastor Júlio, que sábado, dia 29, noite de louvor e adoração, pastor. Vamos receber aqui 3 grupos, né, adorando ao Senhor. O início às 19h30 e você não pode faltar. Tá aí o banner na tela, dia 29 de abril, venha adorar ao Senhor conosco. Vão ter 3 grupos, né? E depois a mensagem da palavra de Cristo Jesus. Muito bem, aumente esse belíssimo louvor, já voltamos com os amados. O caminho que eu tenho de seguir, Cristo é a fonte que espalha sua força em minha vida, ajudando sempre a achar uma saída, e aos problemas sempre tem a solução. Cristo, fonte de água viva, esta fonte é que abriga minha fé, minha emoção. Cristo, fonte de alegria, esta fonte noite e dia jorra paz ao coração. Eu encontrei esta fonte que tem águas cristalinas. Muito bem, amados, esse belíssimo louvor, Nicolete cantando aí a fonte, que maravilha, maravilha mesmo. E eu quero ainda, pastor Júlio, dentro do quadro de avisos, eu só quero lembrar que nesse próximo domingo, dia 30, aqui na Deus Vivo sede, vamos estar ministrando para toda a família, mas voltado mais especialmente aos casais. Portanto, fique esse lembrete para vocês, viu, amados, né? Então, toda a família pode vir, o vovô, a vovó, o titio, a titia, a criança, o jovem, todos. Mas o pastor Wilson tem uma palavra diretiva aos casais que vai, eu diria assim, vai falar com toda a família. Um assunto muito importante que nós vamos estar pregando para vocês. E nós vamos estar consagrando, você entenderam? Consagrando as alianças dos casais, e vamos estar orando por todos os casais também. E está aberto a todos, pastor Júlio. Exatamente, está aberto a todos. Então não pense que é um culto específico para casais que só vai... Você deve vir, querido, você deve vir. Até vou ser mais ousado aqui ainda. De repente o seu esposo ou sua esposa não pode comparecer ou não é evangélico. Venha, traga a sua aliança, que nós vamos consagrar da mesma forma, né, pastor Wilson? Sim. Nós estamos aqui para orar pela família. Então venha estar conosco, venha fazer parte também deste culto. Eu tenho certeza, eu tenho a convicção que o Senhor tem uma bênção para a sua casa, para a sua família. Toda vez, pastor Júlio, que Deus ele coloca algo no nosso coração, pastor, é porque ele tem um objetivo. É porque ele deseja alcançar um objetivo, um alvo. Então, eu sempre entendi dessa forma. Vocês conhecem a forma que nós trabalhamos. Eu sempre digo, se não houver resultados, então a gente desiste. Por isso que tem que ter oração, tem que ter planejamento, tem que ter a revelação de Deus, né?
Se você trabalha simplesmente com as mãos, mas não trabalha talvez usando aí a cabeça, os ouvidos afinados com o céu, não terá resultado. E eu tenho certeza que vai ter um resultado tremendo desse culto de casais. Portanto, todos estão convidados para estar conosco aí, tudo bem? E eu quero lembrar também, viu, pastor Júlio, nós estamos assim aproximando dos dias da conferência missionária, pastor. Olha aí, nosso coração cada dia mais aí estremecido, né? Porque a conferência missionária O Noivo Vem está chegando, dia 12, 13 e 14 de maio, às 19 horas, pastor Fernando, no dia 12, abrindo essa conferência. Ele que é pastor da Assembleia de Deus do Maria Cecília, vai estar abrindo essa conferência. E depois, sábado e domingo, dia 13 e 14 de maio, vamos receber o servo do Senhor, Genival Bento, direto das Alagoas, de Maceió. Este homem simples, humilde, que veio lá da cana, né, como ele diz no testemunho, semi-analfabeto, que roda o mundo pregando a palavra do Senhor, vai estar conosco aqui. E eu sei que vem, pastor Wilson, esses dois vêm como um profeta para profetizar dia 12, 13 e 14 de maio, não só na vida dos irmãos aqui da Deus Vivo sede, como também na cidade de Londrina. Isso aí, amado, esses avisos, conforme eu disse, os dias se aproximam, eu acho que todos devem se preparar, na verdade, estamos preparando aqui o coral, todo o ambiente, né? Todo o ambiente, preparação, cadeiras, enfim, tudo que é necessário, né, irmãos? A casa tem que estar preparada, e a gente gosta de receber as pessoas, que as pessoas tenham uma boa referência da mensagem, mas também de tudo que é ornamentado, apesar de sermos bastante simples, mas não precisa ser, eu diria, no desleixo de qualquer maneira. Isso é muito importante, por isso que nós estamos aqui preparando tudo para que quando chegar o dia a palavra vai ser ministrada, e estaremos com o coração completo, aberto para receber tudo quanto Deus tem para nós. E você tem aqui um aviso lá da Hidrofiltros. Isso, a Hidrofiltros, irmãos. O irmão Assir e a irmã Raquel, né? Eles estão desde 1987 atendendo Londrina e região aí com os filtros, né? Venda de filtros, purificadores, bebedor para comércio, indústria e igrejas. Elementos filtrantes para várias marcas de filtros. Revenda autorizada Soft Everest. Irmão Assir e a irmã Raquel estão lá na Hidrofiltros, na Rua Belém 286, no centro de Londrina. E você pode então contactar os irmãos através do telefone 3326-4159, 3326-4159, 43 o código de área. Se você está aqui próximo a Londrina, mas em outro código, né? Quem sabe Maringá, o código 44 aí, ou 45, eles atendem também, tá certo? Rua Belém 286, Hidrofiltros. Maravilha, queridos, maravilha mesmo. Nós queremos então ir à parte de um hino e a gente vai voltar então com a preciosa palavra do Senhor. Quero chamar a sua atenção, porque com certeza você vai ter mais um aprendizado. Tudo bem, Lipe? Vamos lá então, amados. Você que há muito tempo espera por um milagre, abra suas mãos e receba agora em nome de Jesus. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe,
resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. E agora, no programa Mensagem da Cruz, a mensagem da Palavra de Deus. Muito bem, amados, eu estou com um texto e eu vou fazer uma leitura um pouquinho extensa, mas é para você entender, amados, que vai dando uma complementada. Quanto mais você vai lendo a palavra, e você vai entendendo que um versículo vai chamando outro versículo e constrói então um diálogo, um assunto, e aí nasce a mensagem. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, nos fala aqui da pesca maravilhosa, né? E eu dei um tema a essa mensagem, por isso que você vai entender. O tema da mensagem, ela então permeia tudo aquilo que vamos falar, né? E eu procuro discorrer dentro do tema que Deus dá e dentro do texto que nós lemos. E o tema hoje é frustração. Quem já não teve uma frustração? Quem não passou por uma frustração? Da onde é que surgem as frustrações? Nós vamos aprender isso. E o texto sagrado nos diz assim, Lucas capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Frustração. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderaram dele, de todos que estavam com eles estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, de João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Verso 11. E levando os barcos para a terra, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O tema, conforme eu disse, pastor Júlio Amados, é frustração. É justamente o que você vê dentro do texto que nós acabamos de ler. A frustração, ela nasce das muitas cobranças e das muitas exigências que
não tem resultados. Você não vê um agricultor que trabalha de dia e de noite fazendo uma grande colheita, carregando caminhões de cereais, você não vê ele frustrado. Você vê ele cansado, você vê ele exausto, mas você não vê ele abatido e você não vê ele frustrado. Nós precisamos entender as nossas frustrações. Conforme eu disse, as frustrações, ela vem justamente das exigências, está entendendo, dos trabalhos que não há resultado, que não há, eu diria, o resultado da qual nós esperamos. Eu gosto muito de analisar tudo quanto estamos fazendo. Eu bato nessa tecla porque eu sou da lavoura, pastor Júlio. E na lavoura você corre o risco de você chegar atrasado no trabalho. O trabalho é para começar às 8 da manhã, você chega às 9, às 10 horas, e você não aproveita as suas horas de trabalho. Quando chega às 5 da tarde, sabe como é que você está? Você tem um sentimento de perca, o seu trabalho não rendeu. O sol se foi, porque o sol não espera para ninguém. A noite chegou. Quando chega no outro dia, então você está acumulado de trabalho. A sua lavoura está no mato, você começa a perder o arroz, você começa a perder o feijão, e você vê a lavoura do outro limpo, resultados, uma colheita fabulosa, e você vai perder, porque o mato sufoca. Assim é tudo. E assim estava o apóstolo São Pedro. Apesar de ser homens experientes, pescadores, homens que tinham experiência no mar, no barco, nas redes, nas malhas das redes, mas naquela noite diz o texto sagrado que Pedro não apanhou nada. Ele estava voltando para a praia, lavando as redes, como que dizendo, eu desisto, eu paro, eu não consigo prosseguir. Quer dizer, tinha tudo apetrecho de pesca, mas ele não teve talvez o resultado que queria. Então nós queremos discorrer dentro do texto, amados irmãos, para você entender. Quem que aparece na cena? Aparece um homem chamado Jesus. E a Bíblia diz que havia uma multidão que estava aguardando. É aí que eu digo, há uma multidão que espera de nós. Há uma multidão que espera de mim, do pastor Júlio, do Líbio, de nós aqui nessa igreja. E chegam aqui diariamente. Quer o nosso tempo, quer tomar o nosso café e quer. Aí eu pergunto, o que nós estamos oferecendo? Então nós vamos discorrer aqui para vocês entenderem, amados irmãos. Jesus começa, a partir dessa frustração, a formar uma equipe. Jesus começa a formar os primeiros discípulos dele. Porque Jesus via a tarefa árdua, a obra que era grande, então ele disse, eu preciso preparar homem. Então ele vai lá no mar, da Galileia, e ele começa a chamar os seus primeiros discípulos, pastor Júlio. Pastor, eu fico olhando para Pedro, um homem experimentado no mar, no barco, na pesca, um homem que já conhecia tudo, o tempo, a forma de pescar, como o senhor disse, ele tinha todo o apetrecho de pesca, todo o conhecimento do mar, já estava ali, já trabalhando, né, há muito tempo. De repente ele vai pescar, volta sem nada e está lavando as tralhas ali de pesca. Aí chega um carpinteiro para dizer para ele, volta a pescar. Mas espera aí, eu sou um experiente, né, na pesca, e o senhor, um carpinteiro para mim mandar a pescar, né? E aí nós vemos Pedro dando um nó na sua cabeça, né, mas porém obedecendo a voz do Senhor Jesus Cristo, e é por onde nós vamos discorrer. Um carpinteiro ensinando não só a pescar peixe, pastor Wilson, mas como o senhor disse aí, o texto diz também, ensinando os discípulos, dando uma lição a ser pescadores de homens. Exatamente. Agora veja bem, pastor Júlio, tanta coisa que nós podemos aprender aqui. Jesus, ele estava, conforme eu disse, começando a formar a sua equipe. Eu fico olhando às vezes aqui, estava falando com o Lipe quando eu cheguei aqui no programa, aqui no canal, nessa sala aqui, eu estava falando, eu fico feliz de ver os jovens se potencializando. A coisa mais terrível é você ter uma equipe que ela não, quer dizer, marca o gol contra. A coisa mais difícil, pastor Júlio, é quando um líder, ele não entende o processo do sucesso, eu diria da conquista.
vêm as frustrações. Por que Jesus falou para Pedro, chamou para Pedro, conversou com Pedro para que ele lançasse a rede ao mar? Porque Jesus, ele via mais do que a habilidade das mãos de Pedro, a habilidade dos apetrechos. Jesus via um potencial maior dentro de Pedro. Se você não descobrir o potencial que há dentro de você, você dá murro em ponta de faca. Você trabalha e você não vê resultados. E se tiver resultado, você fica olhando só para o resultado. Já viu aquela pessoa que ele junta dinheiro, mas ele não consegue produzir mais, porque fica só olhando. Ele não consegue fazer produzir. Eu não posso olhar para você ou para o Lipe, para quem quer que seja, e dizer, é mais um pastor do meu lado, é mais um jovem do meu lado, e não extrair os potenciais que há em vocês. Por isso que as pessoas falam às vezes, não é o caso de vocês, nossa, mas trabalhar com o pastor Wilson às vezes não é fácil. Mas será que eu? Ou eu porque eu tô tentando extrair o potencial que há dentro de cada um de vocês? Se você não conseguir extrair, você pode ter certeza que você vai entrar, você que eu digo, você que está me assistindo, você vai entrar na frustração, porque você não conseguiu potencializar. E eu coloquei aqui, há um potencial maior dentro de vocês. Você quer ver uma coisa? Coloque Isaías 40, o versículo 50, aliás 28 e 29. Olha o que diz aqui o profeta Isaías. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação no seu entendimento? Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E aí? Aí alguém vai dizer assim, mas Jesus, Deus é Deus, você é homem, você é de carne, você cansa. Não, então você não entendeu o que está dizendo. Você não sabe, é o versículo anterior, você não sabe. Olha, você não entendeu ainda, você não ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, ele não se cansa, nem se fadiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Quer dizer, ele não se cansa, quem cansa é nós. Então você cansa, vai descansar. Mas ele está dizendo, mas quando você então descansar, prossiga, não desista. Pedro estava desistindo. Então Jesus queria ensinar o que para Pedro? Você está frustrado, por quê? Porque você não pegou? Você não sabe que eu sou dono dos peixes? Eu sou dono do mar? Eu sou dono de tudo? Ele é o dono dos peixes, ele é o dono do mar, ele é o dono da obra. Uma certa feita Jesus diz, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Jesus estava dizendo o seguinte, vocês ficam tentando guardar o sábado, e por causa da guarda do sábado, vocês deixam de fazer a vossa tarefa. Vocês deixam de fazer o que é mais importante. Está perdendo, vocês não são proativos, vocês não são dinâmicos, vocês não são aquele que aproveita o tempo que é dado, enfim. É preciso, amados irmãos, que nós venhamos entender, há uma força maior dentro de nós, e o que eu quero dizer para vocês, irmãos, atenta para isso, coloca para mim, você quer ver uma outra coisa importante, 1 Coríntios 15, 10, olha, eu admiro a colocação de Paulo, 1 Coríntios 15 e versículo 10, olha o que Paulo diz. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Deixa o texto para mim, irmãos. Será que às vezes, pastor Júnior, não falta a graça em nós? E aí vem a frustração? Paulo está dizendo, eu trabalhei muito mais do que todos os demais apóstolos. Mas ele humildemente reconhece dizendo, não eu, mas a graça de Deus. O que Paulo está dizendo? A graça de Deus em nós faz com que nós fazemos coisas até no sobrenatural. Quando você olha, por exemplo, Caleb, você olha Josué, você olha Moisés, e eu vou dizer hoje, o que dizer de um bispo de Macedo, do saudoso missionário Miranda Leal, Davi Miranda, o que dizer do pastor Messina Londrina, do pastor Ivo? Esses homens fizeram muito mais, contudo, não eles, mas a graça de Deus. Quem não tem a graça ou não sabe usar da graça, qualquer coisa lhe frustra, qualquer coisa lhe interrompe, mas a graça de Deus faz você se desenvolver, isso fisicamente, mentalmente, tá entendendo? Emocionalmente, faz você produzir mais
E não é que você é o bom, é a graça de Deus. Às vezes a pessoa fala, como que você consegue, pastor? Não, irmão, claro, eu tenho uma natureza, eu diria, um tanto intensa, essa que é a verdade, mas eu vejo a graça de Deus. Paulo chega a dizer, um dos livros dele, dizer o seguinte, eu trabalhei incansavelmente. A graça de Deus renova nossas forças. A graça de Deus, pastor Júlio, ela nutre as nossas emoções. O nosso olhar é um olhar de águia, é além, não é um olhar natural. As mãos são destras. Davi disse, preparou meus dedos para a guerra e minhas mãos para a batalha. O que é isso? Então, o que tem a graça, ele pega os dedos, ele toca o instrumento, está entendendo? Davi tocava os instrumentos, a harpa com os dedos, mas ele vencia legiões malignas a ponto dos demônios sair da vida de Saul. O que é isso? Ele não deixou a frustração lhe alcançar, pastor Júlio. A graça potencializa, né, pastor Wilson? A graça, ela não somente ela tira o homem da desgraça, do pecado, ela traz para um lugar de abundância, mas a graça, ela é contínua, ela é progressiva na vida do homem, né? E a graça, ela potencializa o homem para fazer conforme a vontade de Deus. O problema, pastor Wilson, que a frustração vem quando o homem acha que não é a graça de Deus, é ele, né? Paulo diz aí nesse texto aí, né? Não eu, mas a graça de Deus. E tem gente batendo no peito, né? Olha o tanto de gente que está vindo na minha igreja. Na minha igreja tem não sei quantos mil membros. Olha, estamos fazendo uma obra linda para o Senhor, né? Graças e bate no peito, né? Não, aí está tirando a honra, está tirando a glória do Senhor Jesus Cristo, está roubando, está usurpando de algo que não é dele. Irmãos, se não for a graça de Deus nas nossas vidas, nós podemos até juntar a multidão, mas do jeito que junta, pastor, elas vão. Aí entra a frustração, e aí você vê um monte de liderança frustradas, né? Às vezes até tirando a própria vida, pastor Wilson, porque lhe faltou a graça. Então, amados, o versículo 2 para mim aí do capítulo 5 de Lucas que nós lemos, o versículo 2, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. O que é? O que você vê aqui? Tentaram, e eles, então, o resultado foi desistir. 0-0, não pescou? Exatamente. Você já teve um dia que você chegou de manhã e você, como diz lá, ciscou para lá, ciscou para cá, e você não saiu do lugar? Você não conseguiu dar conta do resultado do seu trabalho? Talvez pessoa chegou, tomou seu tempo, pessoa chegou e trouxe assuntos que não te levou a nada, e vai embora e você ficou a ver navios. Pedro estava dessa maneira, tentou e ele não viu o resultado. Minha saudosa mãe dizia assim, e só patinou hoje. Só patinou, exatamente, patinou no seco, né? Conosco também é assim, né? E aí nasce o quê? Nasce um vazio. Eu sinto, eu me frustro quando eu não vejo o resultado, exceto se aconteceu um imprevisto, tudo bem. Mas hoje mesmo, né? A gente está vendo aqui uma segunda-feira. Olha o proveito disso aqui, amados. Olha o proveito disso daqui. Está entendendo? Então Deus quer que nós saibamos, amados irmãos, aproveitar o tempo, usar a nossa capacidade, mas entender que existe um Deus que está pronto a investir em nós. É aí que nasce a frustração. O versículo 4, na sequência, olha o que está escrito no versículo 4. Pode ler, pastor. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Jesus, ele olha para Pedro frustrado, os que estavam com ele, e Jesus disse, eu vou fazer um convite para ele. Eu vou fazer um convite, vem comigo. Venha que eu vou mostrar para vocês o que vocês não estão enxergando. Vocês não estão vendo, você não está entendendo.
A coisa mais maravilhosa é você formar pessoas. Eu estava falando para o Lipe hoje, eu quero olhar dentro de vocês, eu vi a gravação, quero olhar dentro de vocês potenciais. Está entendendo? Potenciais, extrair de vocês que está fazendo algo, fazer muito mais. Está entendendo? Então Jesus ele faz um convite. Você sabe o que ele está dizendo? Pedro, saia do raso, saia da superfície, saia dessa fala que é um ciclo vicioso. Saia do embaraço. Você está com as mãos, parece que não consegue romper, as mãos tá embaraçado, os pés não andam, não tem uma destreza. Você sabia que o diabo às vezes está atrás disso? Você pisa, sapateia e não sai do lugar. Não, irmãos, não. Eu sempre digo, eu trabalhei na lavoura, e a lavoura não espera. O ramo da uva, ela vai crescendo assim, ó. Se você ficar perdendo 1, 2 dias, quando menos espera, o cacho de uva, pastor, já está tudo enlaçado num cipó que dá pertinho do cacho de uva. Aí você perde o cacho de uva. Você perde a colheita. É para fazer a colheita hoje, vai fazer amanhã, a uva já trincou, já rachou, já apodreceu. Então, veja bem, Jesus está dizendo assim: Pedro, sai do raso. Pedro, sai da superfície. Entra em água mais profunda, entra em experiências comigo. Deus quer nos levar, irmãos, olha, em água mais profunda. A pessoa que me conheceu o ano passado vai me conhecer hoje, mas vai conhecer hoje com outros resultados. Já viu aquela pessoa que passa 1 ano, 5, 10 anos, 20 anos, ele está na mesma, ele não avançou, ele não progrediu no casamento, não progrediu na família, na empresa, na igreja, ele a mesma coisa, ele não avançou. Um país, um estado, uma igreja, um ministério, na mesma coisa. Deus quer levar nós a águas profundas. Deus quer tirar nós do comodismo, tá entendendo? Da inércia. Deus quer tirar nós, amados irmãos, daquela paralisia e quer nos levar a uma dimensão maior, pastor. Eu fico imaginando, se estamos aqui é porque Deus ele tem propósito nas nossas vidas, pastor. E o propósito de Deus nunca é ficar parado no mesmo lugar, é avançar. Mas nós nos prendemos às nossas frustrações, nós nos prendemos ao passado. E o que é o passado? Coisas que não deram certos. São coisas que nós planejamos fora da direção de Deus, e as coisas que planejamos fora da direção de Deus, ou dá certo e cria embaraço, ou não dá certo e nos amarra no mesmo lugar, e nós ficamos ali, como aquela expressão que o senhor diz, patinando no seco, nós não nos movemos, e aí nós ficamos olhando para aquilo, né? E aí no mundo eles falam, ele fica chorando as pitangas, né? E não conseguimos avançar. Nós precisamos entender, ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, para onde o Senhor quer nos levar, qual o propósito de Deus, para que nós consigamos avançar, para que nós possamos ir adiante e também aí sair dessa frustração, sair desse amaranhado que nos prende, que pode ser algo de Satanás, pode ser algo que eu mesmo criei, né? Ou pode ser problemas que eu entrei e não consigo sair. Temos que ter atenção, temos que buscar ao Senhor e ver qual a direção que o Senhor tem para as nossas vidas. Você já viu a pessoa que entra num barco e amarra ele num toquinho e fica remando? Não sai do lugar. Quem sabe estou falando com alguém que o seu barquinho da profissão está amarrado, você no seu local de trabalho, você sapateia para todo lado, como diz o ditado, cisca e não sai do lugar. Tem aquele bote que o cara rema só de um lado e ele fica rodando. Fica rodando. Então, pastor Júlio, eu sempre digo, faça avaliação, gente. Olha, faça avaliação do seu trabalho, faça avaliação daquilo que Deus confiou em suas mãos. A sua equipe, ela tem que ser, Jesus está formando uma equipe, a sua equipe ela tem que ser uma equipe dinâmica, tem que pensar, está entendendo? O pensamento é para ir à frente.
Depois que as mãos vai e os pés vai, a minha mente vai à frente. Eu estou pregando hoje pensando na volta de Jesus, pensando no arrebatamento. Eu estou pensando hoje, segunda-feira, eu estou pensando amanhã, terça-feira. Eu estou pensando na quarta, na quinta, na conferência missionária. Para isso se prepara, para isso que se aproveita o momento. Gente, olha, está entendendo? Nós temos que saber que a palavra de Deus, ela vai na nossa frente, ela vai além. Então, veja bem, cuidado com o chamado, a pessoa fica andando no raciocínio lógico, está entendendo? Fica andando eu coloquei no raciocínio lógico e psicológico. Nada contra o lógico e psicológico, mas você fica só falando, mas você não age. Você não dá o próximo passo, você não avança. Você não consegue. Assim estava o apóstolo Pedro. Ele estava assim: sou pescador, hoje o mar não está para peixe, vamos embora, desistiu. Não dá. É igual nós estamos tomando com os jovens irmãos aqui na igreja aqui. Não, fica sentado aí, jovem. É só isso aí, me ouvindo pregar. E não potencializa os jovens, os casais. O próximo nível, não pode. Eu nesses dias aí doente, de molho, pastor Wilson, o Vinícius colocou a série The Chosen, né? E é interessante como Jesus vem ensinando os discípulos. Jesus está nesse ponto ensinando os discípulos, mas Jesus já está vendo os próximos níveis de resultado. Enquanto os discípulos que Jesus estava chamando e treinando, estavam olhando para o que Jesus estava fazendo no momento, Jesus já estava preparando 2, 3 níveis acima para poder ensinar os discípulos. E a autoridade com que o ator fala na cena e a sabedoria, né, consegue ilustrar bem assim, a figura de Jesus Cristo é maravilhoso, porque você consegue entender que Jesus está um nível lá na frente e os discípulos sendo treinados, sendo ajustados para uma grande obra. É assim que nós não embaraçamos nas frustrações da vida. Exatamente, amados, exatamente. É preciso, desde as mínimas coisas, nós precisamos, irmão. Eu sempre vou citar e cito aqui, vocês que trabalham aqui com o pastor, vocês entendem o processo. O pastor não deixa para amanhã o que é para fazer hoje. Não. Porque o que é para fazer hoje você vai deixar para amanhã, você não vai dar conta. O resultado vai dar lá no altar. Aí você vai ficar nervoso, você vai ficar apavorado. Para que isso? Para que isso? O sol nasce aqui, ele faz isso aqui, ó. Você entendendo? Veja, o sol, onde ele nasce, veja, irmãos, aí o Pedro, ele tinha um mestre, Jesus queria que ele olhasse para esse mestre. Esse mestre estava preparando ele para que futuramente, lá em Atos dos Apóstolos, ele fosse o iniciante da igreja primitiva. Tanto é que pregou, ganhou 3.000 almas. Então Jesus estava preparando ele para muito mais. Jesus quer nos preparar para muito mais. Esse canal aqui é para muito mais. Não dá para ficar aqui só eu e o pastor Júlio aqui de segunda a sexta-feira. Nós chega de manhã, fica até meio-dia e a gente não aproveita esse tempo que nós temos. Nós precisamos avançar. Tem lugar para mais pessoas. Tem lugar para outras pessoas trabalharem. Os jovens já gravaram um programa, as irmãs estão gravando. Vocês estão entendendo? Então, a frustração ela pode vir quando nós temos ferramenta na mão, nós temos condições, mas a gente cruza o braço e a gente fica olhando para lá e para cá, a gente não desenvolve. Pedro estava dessa maneira. Agora veja bem, irmãos, você já tentou de tudo e não deu certo? Eu vou te dar para você um versículo, Mateus 6, versículo 6. Olha o que Jesus diz ali. Leia para nós, pastor. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E aí? E agora? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, lugar da intimidade, lugar de você e alguém, no caso Deus, que conhece o oculto e o escondido, irmãos.
É Daniel 2:22. É Daniel 2. Eu vou até pedir para colocar, depois eu volto esse versículo novamente aí. Olha o que diz Daniel 2, versículo 22. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Deus quer te revelar, queridos. Deus quer te revelar o profundo, o escondido. Ele quer mostrar para você onde que está as trevas, mas com ele mora a luz. Agora vai lá para Mateus 6,6, olha que sabedoria, que revelação. Mas tu, quando orar, entra no teu aposento, teu quarto, e fechando a tua porta, fala da intimidade, fala de você sentar e você olhar para dentro de você mesmo assim, ó. Eu faço isso, eu olho para dentro de mim mesmo. Hoje de manhã, eu dormi pouco essa noite, mas quando foi 6 horas eu já estava acordado novamente. E eu pedi para o senhor dar uma palavra, pastor. E ele me deu essa palavra que eu estou pregando. Eu entrei no quarto, o quarto do meio, eu entrei, fiquei quietinho, falei, Senhor, me deu uma palavra. E ele deu a palavra frustração. E eu estava lendo esse texto aqui, eu vibrei. E ele disse, fechando a tua porta, ora o teu pai que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. A palavra recompensar, ele vai tirar de você a frustração, ele vai tirar os medos, ele vai tirar as inseguranças, as incertezas, ele vai colocar um novo projeto dentro de você. O que a sua mão faz vai ser muito pouco, você vai precisar de pessoas, você vai precisar de mais redes, você vai precisar de mais barcos, você vai precisar de mais depósitos para recolher os seus peixes, recolher a fartura daquilo que Deus está te dando. Eu estou assim de uma certa forma pensativo, porque abriu tanta porta para colocar o jovem agora, e tem que ir na frente, porque não cabe mais. Não cabe mais. Eu fiz um teste, foi na casa do Eliseu, foi na casa do irmão Cláudio, já era um espaço maior, e aí viemos aqui, tinha 100 e poucas pessoas, e agora tem que pensar que nós vamos para a casa da Vitória, nós vamos para cá, tem que pensar onde vamos colocar. É isso, irmãos, Deus está levando. Eu fui medir lá, colocar as cadeiras ontem certinho, quantas pessoas vou conseguir colocar na vinda do pastor. O pastor Wilson vai na frente, vai observando quantas pessoas vamos colocar. Hoje vim aqui de manhã, já passei por Lipe para começar um trabalho. Vocês estão gravando no grupo dos jovens e cada um incentivando o outro. Não dá para ficar de braços cruzados, ver a banda passar. Então, irmãos, a verdade, quando Jesus ele fala assim, pastor, entra no teu quarto e teu pai que está em oculto, ele vai te revelar as coisas. Ele está dizendo justamente isso. Cuidado com os caminhos fáceis. Cuidado de você estar todo dia na mesma tecla e você não dá o segundo passo. Você não usa, sabe o que? A capacidade que Deus... Você está na mesma tecla. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmão. Esse evangelho fácil. Eu não acredito nessa propaganda, emagreça comendo. Não tem essas propagandas assim na televisão? Emagreça comendo, emagreça comendo, pode comer, você vai emagrecer. Não, se quiser emagrecer, pode comer, meu irmão. Emagreça comendo. Você já viu que ela chega na igreja assim, a pessoa, você tem micro-ondas na sua casa? O que o micro-ondas faz? Esquenta. Você está entendendo? Tem muita gente que só quer bênção micro-ondas, tem preguiça de rachar a lenha, de acender o fogo, de colocar o feijão para cozinhar, que é bênção micro-ondas. Jesus não está em bênção micro-ondas, tem um preço a ser pago, pastor. É botar a cabeça para funcionar, é usar os olhos para ver e os olhos da mente. É isso que ele está dizendo. Então, deixa de, tá entendendo? De viver esse evangelho fácil que não cobra de você um pouco mais de dedicação, de esforço. Amém, pastor Júlio? Amém, pastor Wilson. Não existe esse evangelho híbrido, que é um evangelho que você faz igual a pipoca no micro-ondas, que é isso que o pastor Wilson está dizendo, ou uma comida congelada. Não, existe preço, mas tu, quando orares, pagar o preço do secreto com o Senhor Jesus Cristo,
pagar o preço da oração, aonde Deus revela a palavra, aonde você estuda a palavra, aonde o Senhor, você tem contato com o Espírito Santo, é ali aonde o Senhor, Ele ordena a bênção, é no secreto, porque no final, Ele que te vê em secreto, Ele te recompensará. É aonde pela manhã, pastor Wilson, Ele te dá a revelação da mensagem, é aonde você vai orar e há uma cura, é aonde você vai orar e pregar a palavra de Deus e uma alma é salva. Há um preço a ser pago, queridos. Mas você está dizendo, e o preço que Jesus pagou na cruz? Irmão, não misture as coisas. Jesus pagou o preço para toda a humanidade, mas para nós termos a graça, para nós termos a unção, para nós termos a revelação da palavra, nós temos que ter comunhão com o Pai, com o Espírito Santo. Precisamos buscar isso, precisamos pagar o preço. Às vezes as pessoas veem, nossa, homem de Deus, olha só como é usado, mas não vê o secreto, mas tem o Pai que vê, tem o Pai que está de olho e tem o Pai que manifesta no público aquilo que se busca em secreto. Jesus, eu vou falar pela terceira vez, estava formando a sua equipe. Eu cheguei aqui hoje e eu chego no portão, pastor Júlio, vendo detalhes. Eu vejo detalhes, passo o olho e vejo detalhes. Limpeza, organização, cada coisa deve estar no seu lugar. Jesus queria que Pedro entendesse isso. Jesus queria treinar o Pedro para que ele fosse muito produtivo. Jesus estava vendo 3 anos lá na frente, pastor. E a gente conhece a história desse apóstolo e de tantos outros. Só que tinha um preço a ser pago. Você quer ver o preço a ser pago? Coloque para mim Mateus 7, 13 e 14. Parece que não tem nada a ver. Olha o que diz ali. Entrai pela porta estreita, porque largo é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entrarão por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a entrarem, que a encontrem. Volta para mim o verso 15, o 13. Vocês entenderam a leitura? Preste atenção à leitura, irmãos. Jesus está dizendo, se você quiser se livrar das frustrações, porque o mundo vive em frustrações. Você quer ser um cristão que você vê os resultados da sua vida, da sua salvação, da sua comunhão? Ele diz, então entra pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E ele diz assim, olha o que ele fala no final do versículo, e muitos são os que entram por ela. Quer dizer, entram de graça que eu digo, entra porque não querem pagar o preço que deve ser pago. E o verso 14, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Será que você tem encontrado essa porta? Não não, já aceitei Jesus. Eu estou falando aqui a respeito das frustrações da vida. A frustração, ela vem de uma falta de organização, de uma liderança proativa. Ela vem, sabe do quê? Da perca do tempo. A frustração, ela vem de você ir fazer o trabalho, mas você não ter organização. Você vai para o trabalho, mas você não se organizou e você não teve produtividade, você não teve resultados. Aí nasce a frustração. Oh, amados, eu coloquei uma frase aqui, Deus não nos quer famosos, irmão, mas Ele quer nós importantes. Tem muita gente buscando a fama. Deus nos quer importante. O que é ser importante? Há uma diferença ser famoso. O famoso é como uma bexiga, é bonito de ver, mas logo está furado e murcho. Mas o importante é aquele que é importante hoje, amanhã e sempre. Segunda, terça e quarta, todo tempo ele tem sempre uma palavra, ele tem uma direção.
Tá entendendo? Eu tenho visto muita gente frustrada. E é interessante essa ilustração da bexiga aí, porque quando você dá uma bexiga para uma criança, ela fica feliz. Quando estoura, é uma tristeza, né, pastor? É uma frustração. E assim é a vida de quem é uma bexiga. Jesus estava ensinando Pedro, pastor, estamos caminhando final aqui, viu, Lipe? Jesus está ensinando Pedro a crescer interiormente. Se você crescer só pelo lado de fora, eu tenho medo desse crescimento só do lado de fora. Vocês não conhecem o pé de cebolão. É uma árvore que cresce mais do que as outras, mais rápido que as outras, mas também quebra mais fácil. Qualquer criança com machadinho, ele corta um pé de cebolão. Não tem firmeza? Não tem firmeza, mas vai trabalhar, vai mexer numa peroba para você ver. Meu Deus. Bate num coração de boi. Coração de boi que eu tô falando é uma árvore. O marfim, coração de boi, peroba e assim outras madeiras que eu conheci. Bate para você ver. Demora, só que cria uma estrutura interior tão grande, tão grande. Então Jesus estava ensinando o seguinte: você precisa, Pedro, crescer interiormente. Crescimento interiormente é a habilidade dos nossos 5 sentidos: tato, olfato, visão, paladar, e é isso, né? É esse crescimento. Você está entendendo? Interiormente, a habilidade de você usar isso. Não deixar que o inimigo venha te sufocar. O crescimento é assim. Vou perguntar para o Lipe, mas todo mundo, a resposta é para todo mundo. Um dia você calçou um sapato número 10? Calçou? Você calça o sapato número 10? Que número é o seu calçado hoje? 36? 37? Todo mundo um dia calçou o sapato número 10. Mas o meu não é número 10, mas o pé cresceu. Aí eu pergunto, o pé cresceu? Cresceu aqui dentro? Cresceu aqui dentro? Cresceu a nossa visão, a nossa fala, a nossa experiência? Jesus estava dizendo: Pedro, larga o sapatinho de número 10 e calça essa botina de número 44. É isso que Jesus estava ensinando para Pedro, e Jesus quer nos ensinar, irmãos. Ele quer ensinar nós que ficou para trás, irmãos. Está entendendo? Você já foi na loja e comprou só um pé de sapato? Não. Você precisa dos 2 pés de sapato. Está entendendo? Você nunca compra um pé de sapato. Você entendeu como é que é as coisas? Outra coisa, você consegue andar com sapato, você calça 37. Se você colocar o 32, não dá calo no pé? Está cheio de gente na sua liderança, cheio de calo. Eu estou com uma encravada. É diferente. Cheio de calos, não consegue avançar. Então larga o sapato de número 10 e calça, porque você cresceu, o pé cresceu, a mão cresceu. Então é preciso crescer a mente, desenvolver, porque senão a frustração. E olha que eu vou te contar, eu já passei por frustração, hein? Pelo amor de Deus. Eu estou saindo de uma frustração, pastor. Eita. Você sabe. Sei. Você também, tanta frustração, porque pessoas também tentam te frustrar, tentam dizer que você é um zero à esquerda, que você não pode. Muito pelo contrário, dentro de você, pastor Júlio, tem muito mais do que Deus já fez e que vai fazer. Veja o teu menino vendo o programa aqui. Eu entreguei para o Vini e falei: eu quero que você então seja o diretor do programa. Como é que ele dividiu, como é que ele trabalhou o programa? Eu e a Vera ficamos assistindo. E a Vera falou: meu Deus do céu, que potencial. Mas você não dá oportunidade para o Vini, para o Lipe, para a Rafaela, para os demais. Não dá. Como pode eles desenvolver? Você está entendendo? Aí frustra o jovem, frustra o menino, frustra a menina, frustra o obreiro, frustra, joga um balde de geografia. Jesus podia muito bem reprovar Pedro. Ele disse: não vou te reprovar, eu vou te potencializar. Lança a rede ao mar, vou te dar um conselho para você. Isso ferve dentro de mim, pastor. Isso queima dia e noite dentro de mim de formar pessoas, pastor Júlio. E aí, voltando lá naquele início, né, quando o carpinteiro vem dar a orientação ao pescador, Pedro prontamente ele atende, ele acata o pedido de Jesus. Mas Pedro não era um homem truculento, brabo, né? Ele poderia falar: mas eu vou ouvir um carpinteiro nada,
eu vou guardar, eu vou descansar, eu vou fazer qualquer outra coisa hoje, já lavamos as traias, já está tudo pronto, vou nada. Pedro, ele ouve o conselho de Jesus e ele volta para o mar trabalhar. Jesus encontra terreno para trabalhar no coração daquele homem truculento, brabo e nos demais discípulos. E para nós não sermos pessoas frustradas, querido, fica a pergunta para você aqui: há terreno para Jesus trabalhar no meu e no seu coração? Está aí. Claro que há, queridos. Deus quer tirar a nossa frustração, quer tirar a nossa ansiedade. Ele quer colocar produção, resultados. Ele quer fazer com que você forme pessoas para a igreja, para a obra. Pensa nisso. Jesus, irmão, ele era o dono do mar. E ele é o dono do mar. E ele era o dono dos peixes. Ele só estava querendo treinar Pedro. Não fazia Pedro de bobo. Não. Ele queria treinar. O mar é meu, Pedro. Os peixes são meus. Eu mando no mar. Lança a rede. E quando lançou a rede, meu irmão, sabe o que aconteceu? Para terminar, coloca para mim Filipenses, capítulo 4, e o versículo de número 6 e 7. Pode ler, pastor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. O 7, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentidos em Jesus Cristo. Vossos sentimentos. Em Cristo Jesus. Volta para mim o versículo 6, para encerrar. Olha aí. Ao resultado daqueles que esperam em Deus, daqueles que não andam pela frustração. Não estejais inquietos por coisa alguma. Mas ele diz, antes as vossas petições, você sabe que é petições? É pedidos em forma de orações. Jesus falou isso lá em Mateus 6,6, entra no teu quarto e ora ao teu pai. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. São 3 coisas importantes: pela oração e pelas súplicas e depois pelas ações de graça. Agradecido. Queridos, isso é livrar a gente da ansiedade, é livrar nós das frustrações. E o versículo 7, para encerrar, e a paz de Deus, que excede, está acima de todo entendimento. Isso fala de uma revelação superior. Guardará os vossos corações das frustrações, das decepções, e os vossos sentimentos, sede da alma, tranquilidade, sossego, paz, descanso, não tem apavoramento na tua alma. Então os vossos sentimentos em Cristo Jesus, quer dizer, a paz de Deus vai dominar o seu coração, vai dominar, sabe por quê? Você não vai ficar frustrado, mas você vai ficar, sabe de que maneira? Você vai ficar ligado na bênção que Deus tem. Aleluia. Ah, que maravilha, queridos. Espero que essa palavra encontre morada no coração dos amados e que nós possamos dar um salto hoje. Nós sair de um nível e ir para outro nível. O nível da excelência, o nível do aproveitamento, o nível das conquistas daquilo que Deus tem nos preparado. Tudo bem? Parte de um hino eu volto orando com vocês aí, amados. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e
chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Vamos falar com Deus nessa hora, queridos. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu és maravilhoso, meu Deus. E eu quero mais uma vez te agradecer pela palavra que o Senhor tem nos dado. Me ensina, Pai. Me ajuda, meu Deus. Ajuda o pastor Júlio, ajuda o Lipe. Ajuda, meu Pai, a nossa equipe, meu Pai, a tomar posse daquilo que o Senhor está entregando em nossas mãos. Oh, meu Senhor, não queremos trabalhar no apavoramento, mas eu digo que também não há tempo a perder. É os últimos dias e há uma grande colheita a ser feita, meu Pai. Ó grande, o eterno e soberano Deus, que a Tua igreja, meu Pai, ela possa compreender, meu Pai, que há um tempo de descanso mesmo em meio aos trabalhos, que há um tempo de conquista mesmo em meio às guerras, que há um tempo de paz, meu Pai, mesmo em meio, eu diria, a situações contrárias. Ó, meu Senhor, Tu és aquele que acalma o mar, mas Tu és aquele também que chama os peixes que estão no mar. Tu és aquele, meu Deus e meu Pai, que ensina em cada situação. Ensina a cada um de nós, ó Pai. Eu te peço, meu Deus, alcança os doentes, os enfermos, alcança aquele que está frustrado, abatido, quem sabe está à beira do caminho, quem sabe, meu Pai, já amarrou-se o barquinho do ministério, o barquinho do chamado e não quer avançar, meu Pai. Faça ele desprender o seu barquinho, porque há muito ainda, há muito peixe, há muita colheita, há muitas almas, Pai. Assim, meu Pai, eu oro, Pai, e te agradeço e abençoo a todos no nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Júlio, final de programa. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos com um ótimo dia. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Você ouviu Mensagem da Cruz, que vai ao ar de segunda a sexta-feira nesta emissora às 10 horas da manhã. Obrigado por sua audiência. E lembre-se, Jesus em breve virá. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Tem misericórdia de mim, Senhor. Sou carente do Teu Espírito.